Deixa eu aparecer. E aí? Será que melhorou? Deixa eu ver. Ó, Fernando tava me falando que é o teu microfone que tá soando. O teu fone que tá soando o microfone aí. Tá aparecendo. Mas como que a gente resolve isso, será? Porque eu só tenho. Como é que ele tá soando? Eu tô sem som? Vixe. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Hum. Vamos ver, assim. Tenta tirar o fone, deixar sem o fone. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou agora? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Pronto. Tá tendo algum retorno aí, galera? Tá me ouvindo vocês também? Vocês estão ouvindo algum eco? Como é que tá? Tá tudo bem? O problema de ficar sem o fone é que capta tudo, tudo, né? Então, assim, É, né? Vamos segurar na mão de Jesus aí, né? é sim. Vamos torcer Pronto, pro Pascoal ficar então acho que dá pra gente tranquilo. começar. Tá ótimo. Pronto, acho que dá pra gente começar. Tá todo mundo dizendo que tá tudo bem, então acho que dá pra gente começar agora. Perfeito. Pronto. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa última live. Nós somos a MUTE, nós somos um grupo de estudantes de pós-graduação em musicoterapia. Ele é composto por mim, Nathalie, sou enfermeira de formação, por Duda, terapeuta ocupacional, Fernando, que é músico, percussionista, e Lilian, que é advogada. Durante todo esse mês de maio, a gente fez algumas lives, onde a gente abordou diversos temas sobre a musicoterapia. A gente teve diversos convidados que abordaram o tema do que é musicoterapia, da classe dos musicoterapeutas, da musicoterapia em tempo de pandemia, da musicoterapia para idosos, na reabilitação organizacional e na saúde mental infantil. E hoje, conosco, falando sobre o tema musicoterapia e SUS, a gente tem como musicoterapeuta convidada a Mariana Ozelami. E aí, falando um pouquinho do currículo dela, Mariana ela é musicoterapeuta. Atualmente, ela é presidenta do Comitê Latino-Americano de Musicoterapia, doutoranda em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, a Fiocruz, mestre em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Humana da UFRJ, especialista em saúde comunitária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou na área de saúde mental e atenção psicossocial e desenvolvimento social e tem experiência e participação no desenvolvimento e execução de atividades multidisciplinares de área social. E atuou também em treinamentos e capacitação de gestores de RH na área de inclusão social. Atualmente, ela também faz parte do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGAS. Então, Mariane, a gente vai te dar 30 minutinhos para tu abordar sobre esse tema de hoje, musicoterapia e SUS. E aí, pode falar, fala é sua. Pode falar, é ótimo. Eu adoro quando a pessoa fala assim, ó, pode falar. Porque deixa a gente assim, desesperado, falar o quê, né? Começar por onde? Porque assim, o SUS é o mundo, né? Se a gente para pensar, o SUS é o mundo. E eu não posso começar a minha fala sem marcar a minha posição, né, de muito tempo enquanto profissional de saúde, de atualmente ser pesquisadora no campo da saúde pública, da saúde coletiva, de estar dentro de uma das principais instituições de pesquisa em saúde pública do mundo, que é a Fiocruz, e marcar muito meu lugar de defesa do Sistema Único de Saúde, de defesa do acesso, de defesa das políticas afirmativas, de defesa dos pilares do SUS, que é equidade, universalidade e integralidade. Então, é desse lugar que eu vou falar, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode começar a falar do SUS
sem dizer, sem mencionar o quanto o SUS é fundamental para a vida do Brasil enquanto nação, né? E é muito importante que a gente possa ter isso reforçado, principalmente em momentos tão sombrios quanto estamos vivendo atualmente, em que essa política tem sido veementemente atacada e tem sido uma das políticas mais atacadas até hoje, porque é uma política que, quando você gera acesso à saúde, e pelo tamanho de sua prática, né, e pelo tamanho de sua potência, ela, junto com a educação, junto com o desenvolvimento social, ela proporciona à população acesso a um bem de cuidado, de autocuidado, que pode ser muito perigoso para uma nação, né? Que é acesso a cuidado, acesso ao autocuidado, né? E autocuidado pode gerar promoção de saúde, autocuidado pode gerar autonomia, autocuidado pode gerar uma série de coisas, né? Que às vezes crítica, pode gerar posicionamentos mais críticos com relação à condução da saúde, né? Pode proporcionar protagonismo, que pode promover que o sujeito saia daquela condição hierárquica de poder em que o médico é o detentor do poder, e só o médico sabe acerca da saúde do sujeito, né? Então, assim, o SUS ele pode ser muito perigoso, realmente, dependendo de quem está no poder. E não à toa, ele é uma das políticas mais atacadas em vários governos, né? Mas principalmente nesse momento atual. Então, eu vou falar desse lugar, de defesa dessa política, porque a gente não vai defender só uma política, né? Uma política pública, tá? Vamos separar as coisas. A gente não vai defender não vou defender só uma política pública, né? Mas eu vou defender o acesso e todos os dispositivos que essa política pública pode promover para uma população que em 80% da população nacional depende quase que exclusivamente do SUS. Então, assim, isso não é pouca coisa, né? A gente tem programas hoje no SUS que são exclusivos do SUS, né? Então, por exemplo, são exclusivos o transplante de órgãos hoje é exclusivo do SUS. O setor privado não faz transplante de órgãos, né? A gente tem modelos de programas de cuidado, né? Hoje o SUS ele é considerado na sua estrutura política, né? Um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Assim. Então, isso é muito importante. A operacionalização dele, a execução dele, que passa muito mais por uma política do governo do que por uma política do Estado, muitas vezes. E isso atrapalha bastante a execução do mesmo, né? Então, assim, então é isso. Então, hoje a gente tem alguns programas que são modelo, né, que são considerados modelo. Então, por exemplo, que era, né, o programa de cuidado, o programa de intervenção HIV, que era considerado um dos programas modelo no mundo. Transplante de órgãos, assim, muita gente vinha para cá para estudar como se fazia, por exemplo, o traslado de órgãos de forma saudável, né, pelo Brasil ser um país também continental. Então, tinha países que vinham para cá estudar como se fazia esse transporte de órgãos sem danificar o órgão. A gente fala da própria atenção psicossocial, que tem um modelo muito lindo que é
Adoro Saudade da minha também. vida. Sou suspeita para Saudade falar. também, porque assim, sou cria de atenção psicossocial, né? Eu adentro ao SUS, dentro da Política Nacional de Saúde Mental, então, e tem um percurso longo, né, aí dentro dessa, dentro dessa política, né, desses dispositivos, dialogo muito com esses dispositivos, e foram dispositivos que me ensinaram profundamente o que era o SUS, né? Essas articulações com atenção básica, com nível básico, com, né? Enfim, com Uhum, atenção básica, com nível especializado, com atenção de alta complexidade, porque quando a gente está na atenção psicossocial, quando a gente cuida do sujeito, a gente dialoga com todos os setores, e intersetorial, né? Então, a gente precisa dialogar com os territórios, fazer um trabalho territorializado, né? Pensar o sujeito a partir do sujeito, cada vez mais, e aí cada vez mais a saúde coletiva vem pensando o sujeito, pensando a clínica a partir do sujeito e não só do diagnóstico, né? Então, dizer também que o SUS é uma política nova, né? Pensando historicamente, né? A gente não pode é. esquecer disso. O SUS tem 35 anos, se eu não me engano, né? Teve uma história de disputas importantes, né? Ele não nasce assim, né? Só porque o Estado achou que tinha que nascer, ele tem um campo de disputa importante, assim, para a própria operacionalização da política, a aprovação da política, né? Então, desde os desejos de quem fazia essas mobilizações, de onde surgiam essas mobilizações, né, que vem do movimento mesmo, da organização de associações importantes, como as FEBs, como a Brasco, né, então, assim, e da mobilização popular também a partir das conferências. Então, isso é importante dizer que o SUS ele tem esse marco já de um marco da democracia. E aí a gente pensa, né, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, mas como é que música, como é que a musicoterapia, a musicoterapia, né, tem a ver com isso, assim, como é que a musicoterapia trabalha nisso? Porque quando a gente está trabalhando dentro de uma política nacional, a gente está sob o guarda-chuva da política nacional, né? Por mais que tenhamos as nossas práticas e os nossos saberes, a gente está abaixo também de uma política nacional que a gente precisa cumprir. Então, a gente precisa realmente respeitar os pilares de integralidade, de universalidade e de equidade, né? A gente precisa respeitar esses pilares na nossa prática clínica. A gente precisa pensar a clínica do sujeito a partir do sujeito, porque isso está na política. Não é só porque isso é uma perspectiva também nossa, particular, né? A gente precisa incluir o sujeito como protagonista do cuidado, porque isso está na política. Não é só porque os teóricos dizem que isso é importante, né? Então, assim, e aí isso coloca o musicoterapeuta muitas vezes num dilema também, porque a gente também vem de uma formação que às vezes nos coloca numa posição de poder, né? Como outras disciplinas da saúde são colocadas numa posição de poder, né? E um poder de relação, na relação desse jeito que a gente está oferecendo cuidado, né? Com a gente, assim, a gente tem poder em relação a ele, isso é impedido, né, culturalmente, do que o profissional de saúde tem um poder em relação ao sujeito que ele cuida, e às vezes abrir mão desse lugar é difícil também, né? Então, assim,
Então, é importante a gente fazer esses marcos, né? Porque esses marcos, eles vão perpassar todos toda a nossa prática clínica dentro do sistema único de saúde. A gente não pode atuar no SUS sem pensar como é que opera a política, como que se opera nas políticas. E aí a gente vai pensar na política do SUS, grande, né? E nas políticas nas políticas. Tá travando um pouquinho lá, né? Voltou. Né? E aí a gente vai nas especificidades, né? Como funciona a atenção básica, né? Como opera a atenção básica, atenção primária, como opera a atenção especializada, que a gente vai entrar com a reabilitação, saúde da mulher, saúde específica, atenção psicossocial, né? E aí, atenção de nível terciário de alta complexidade, hospitais, UPAs, né? E assim, é importante dizer que o musicoterapeuta, ele está inserido dentro, eu acho que assim, de todas as políticas públicas, né? O musicoterapeuta, o SUS, assim, a política de saúde é a política que o musicoterapeuta demorou mais para entrar, assim, para entrar oficialmente na política, né? Na portaria. No entanto, é a que mais tempo a gente já trabalha. E é que mais tem número de profissionais trabalhando hoje no Brasil. Então, assim, ó, por exemplo, de acordo com o cadastro, o CNES, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, a gente hoje tem 304 cadastros de profissionais cadastrados com a CBO do musicoterapeuta. Né? Isso é uma coisa muito importante assim, a gente levar em conta. Né? A gente tem 24 estados. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos assim nos 24, estamos em 24 estados que equivalem a 132 municípios. Esse dado está num documento que a UBAN publicou. A UBAN faz essas atualizações, né? E essa atualização foi feita, esse relatório foi feito apresentado pela UBAN, se eu não me engano, em fevereiro, em março de 2020, referente à pesquisa feita em fevereiro de 2020. Então, nesse ano, nesse momento, esse é o nosso mote. Isso é bastante coisa, tendo em vista o número de profissionais que somos, né? E a pluralidade, porque assim, também nem só de musicoterapeuta, né, gente? Seria fantástico que todo mundo fosse para trabalhar no SUS, mas nem só de SUS vive musicoterapeuta. Então, tem outras áreas, outros campos, outros interesses, que coisa maravilhosa que a musicoterapia é plural, assim. Mas eu acho que é muito importante isso, né? São 304 pessoas profissionais que são cadastrados como musicoterapeutas hoje no SUS. Né? 24 estados. Então, isso quer dizer que a gente tem uma capilarização bem importante dentro do Brasil. Né? E aí, isso vem, isso é brindado, né? Assim, o ato, nesse momento, chega também com a inclusão, né, da musicoterapia na portaria, né, na portaria de 2017, se eu não me engano, 2017, em que o Ministério da Saúde faz um movimento de inclusão, sim, 304 cadastrados antigos. Babado, né, Lusamir? Ô, Lusamir. Babado. E aí, assim, a gente tem aí a inclusão da musicoterapia, né, nas práticas, enquanto uma prática integrativa e complementar de saúde.
que inclui a musicoterapia como uma, uma das práticas a serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Isso foi uma grande conquista para a gente. Gerou uma grande discussão, importante dizer, isso não está sendo impune, gerou uma grande discussão, mas gerou acesso, né? Facilitou acesso do musicoterapeuta. O musicoterapeuta consegue hoje. Isso não garante isso não garante que o musicoterapeuta vá ser contratado, né? De forma nenhuma, mas isso quer dizer que a gente tem muito mais possibilidade hoje de pensar um projeto e oferecer para o gestor de saúde da cidade. Assim, olha, deixa eu te apresentar uns dados aqui e eu tenho esse projeto aqui que pode ser bem maneiro. Então, assim, isso é bem importante para a nossa categoria. É importante dizer, agora eu vou precisar dizer, né, que isso não se deu, né, do nada, tá, gente? Isso não foi, assim, vontade de um ser supremo e superior, não. Isso teve a articulação da organização, do órgão de representação de categoria. Isso é muito importante. O Ministério da Saúde, ele faz alguns contatos, esses contatos, né? E aí eu preciso nomear algumas pessoas que foram, que são, que são referentes nessas articulações, que já estavam nessas articulações, enquanto universidade, enquanto pesquisadoras nesse campo, né? Leila Bergold, a Rosiane Vargas e a Rosana de Minas Gerais. É importante dizer que foi muito a partir do trabalho da articulação delas que o Ministério da Saúde chega na UBAN, porque chegam a elas e elas imediatamente entram em contato com a UBAN e dizem assim, UBAN, precisamos articular. Né? Isso é consciência de classe, e isso é trabalho de organização de categoria. Isso é muito importante dizer. Né? Que as coisas não se dão só porque a gente quer. As coisas se dão por números apresentados, por pesquisa apresentada, por articulação, por presença, marcar presença em trabalhos, em congressos, em reuniões, ocupar os espaços de discussão de fato, estar presente nas conferências, nos dispositivos de controle social, desde o usuário, né, enquanto usuário, como profissional de saúde, como gestor. Porque o musicoterapeuta também ocupa espaço de gestão, né, no SUS, isso é muito importante dizer. Então, assim, não sei mais do que falar agora. Quer abrir as perguntas já? Acho, né, que seria mais Pronto. interessante, né? Pronto. A gente conversar. Uma das perguntas que tem aqui é quais as formas que a musicoterapia está inserida no SUS atualmente? Quais são as áreas que ela está inserida? Todas. Elas só não estão na exemplo aí. vigilância. Não, todas assim. Por exemplo, tem as principais, né? Por exemplo, ela não tá na saúde indígena, por exemplo. Não que pelo menos eu desconheço, tá? Não conheço nenhum trabalho hoje que pensa a musicoterapia a partir da saúde indígena. Campo de trabalho, tá? Campo de pesquisa e campo de atuação, importante. Vigilância sanitária, né? A gente também não ocupa essa fatia, né? Isso não quer dizer que não possa, mas é que talvez a gente não se identifique tanto com a vigilância, claro. Mas, assim, a gente está nos 3 âmbitos de atuação. Então, a gente está na atenção básica, tanto nas equipes de saúde da família, quanto nas equipes de NASF, né, núcleos de atenção da família. A gente está na saúde especializada, reabilitação e atenção psicossocial são, eu acho que, dos campos que mais contratam musicoterapeutas no Brasil. Nós temos, e aí tem o CEIR, né?
que os CIRs, se não me engano, que daí depende, às vezes tem CIR que tá, tem alguns estados que o CIR está no desenvolvimento, tem alguns estados que o CIR está que a reabilitação está na saúde. Isso não é generalizado, assim, né? A gente está hospitalar. Hospitalar também é uma área bem importante, né? Nível terciário, nível de alta complexidade. Em UPAs, eu não tenho notícia. Eu não trabalho em UPA, mas no trabalho na área hospitalar tem importante desenvolvimento do trabalho na área hospitalar. Assim, tem bons trabalhos, na Revista Brasileira de Musicoterapia tem bons trabalhos sobre a área hospitalar. Tem tido, inclusive, uma formação e uma busca, né, de aprimoramento nessa área, porque é uma área que tem demandado muito, e é uma área que tem pensado as práticas integrativas e complementares. Isso é uma coisa importante. Porque, assim, ó, não é só porque a gente faz musicoterapia que a gente faz prática integrativa e complementar, né? A prática integrativa e complementar, ela tem uma lógica que dialoga profundamente com o SUS, mas ela tem uma lógica de, assim, que ela, como ela opera, né? Que é uma lógica de linearização de poder, que é uma lógica da clínica do sujeito, né? Um pouco do que eu vinha falando. Uma lógica do vínculo, né? Da possibilidade do vínculo de se ver com o terapeuta, entender o sujeito de forma integral e não um braço, uma perna, né? Que a gente vem dessa cultura. Então, assim, ela tem uma lógica de ser, né? Mas o campo hospitalar, ele vem hoje com bastante com essa demanda. Assim. Isso eu falo pelas pesquisas que têm se apresentado, né, no campo das PICs, que tem muita pesquisa em área hospitalar, assim. Não só de musicoterapia, tá? Outra pergunta que tem aqui é: como a musicoterapia pode atuar enquanto dispositivo de promoção da saúde? Ai, que linda essa pergunta! Vai ganhar 10 a pessoa que perguntou isso. Quero saber se já comprou o livro que eu tenho, que eu tenho lançado. Mulher, responde a pergunta, vai. Eu tenho um livro maravilhoso, que é esse. Ai, ai. Mas, bem, como a musicoterapia pode. Bom, o campo, a política de promoção da saúde, claro que a Natália não ia deixar isso passar barato, né? É lógico que não. Mas, assim, a musicoterapia. Primeiro a gente precisa. Tem um livro maravilhoso. Primeiro a gente precisa pensar que a promoção da saúde. Agora começou, né? Tô quieta. A gente tem a promoção da saúde, ela é um campo, né, dentro do SUS. Ela é um campo dentro do SUS. Da mesma forma também que a reabilitação, que a atenção social, a promoção da saúde também é um campo dentro do SUS, né, uma área, uma das áreas. E quando a gente pensa nas políticas de promoção da saúde, a gente também assim, ó, é importante dizer, as políticas todas elas dialogam, né? Porque elas, senão, seria uma coisa esquizofrênica. Se dentro do mesmo bojo de política pública, cada biopolítica falasse assim, uma coisa diferente, seria muito loucura, né? Então, todas elas, obviamente, dialogam. E a promoção da saúde tem seu rol de saberes específicos, né? Então, assim, como que a promoção da saúde ela está pautada em alguns critérios importantes, né? Como empoderamento social coletivo, né? O empoderamento do sujeito psicológico, né? Que os autores trazem, empoderamento psicológico, a mudança e criação de ambientes favoráveis à saúde, a mudança e criação de políticas públicas, né? E
basicamente isso. Então, assim, são critérios importantes e quando a gente pensa em promoção, é muito importante falar disso, né? Porque a promoção da saúde, ela tem uma técnica, ela tem um lugar de saber e ela tem uma forma de operar. E tendo isso em vista, tendo esses critérios, né? E aí eu vou usar o livro, né, que a Nathalie sugeriu, assim, que ela deu a sugerida ali, mas foi um livro que eu escrevi, né, em função, foi uma dissertação de mestrado, escrevi um livro sobre isso. O que a gente percebe é que a musicoterapia, apesar de de se perceber, basicamente, em sua maioria, como tratamento, né, ela é um dispositivo fundamental de promoção da saúde, porque ela consegue transversalizar e operar em todos os critérios de atuação da promoção. Né? Então, por exemplo, assim, eu fiz uma busca, né? Fiz uma pesquisa, fiz essa pesquisa, e eu me lembro, assim, tem várias pesquisas que me marcaram muito, mas teve uma, né, que foi da Sofia, do Rio Grande do Sul, que me marcou muito, né, em que ela fazia um trabalho dentro de uma comunidade. Quando eu falo comunidade, eu não estou falando só comunidade favela, tá? Ela fazia um trabalho numa comunidade, num bairro de alta vulnerabilidade. Assim. Mas é só para a gente não colar não colar no conceito, não colar no preconceito, tá bom? No pré-conceito que se tem dito. Então, assim, ela fez esse trabalho com a comunidade e, se eu não me engano, se eu não estou enganada, a comunidade tinha uma festa junina que ia acontecer e que o prefeito ia estar presente na festa. E a rua estava, assim, as ruas do bairro estavam muito ruim. A condição de urbanização do bairro estava muito ruim. E eles, a partir disso, né, da festa junina, do trabalho de musicoterapia e da presença do prefeito, eles resolvem fazer uma composição falando das necessidades que eles precisavam, que eles tinham com relação àquela comunidade, né, aquele grupo. E, assim, foi fantástico, porque o efeito disso foi que o prefeito pegou e acatou, pegou e falou, não quero saber, calma aí. É isso aí mesmo? Eu quero ver qual que é dessa letra dessa música. Vamos conversar? Né? E teve como efeito uma reestruturação urbana daquele território. Então, assim, e a partir de um trabalho musicoterápico. Então, assim, não é fantástico isso? Eu fico assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo a musicoterapia conseguindo sair. E eu acho assim, é importante dizer isso, né? Porque todos os trabalhos clínicos, independente do setting, independente da abordagem teórica, eles são fundamentais. Eles são fundamentais, eles são essenciais. Porque aquela população vai precisar daquilo. Então, seja uma população, né, seja uma população que sofreu um AVC e está paralisada, ou seja uma população que vai pleitear uma transformação urbana, para cada um deles isso é muito importante. Então, me emociona muito ver um musicoterapeuta se lançando para campos que são amplos, que são de impacto social, que geram acesso, que geram amplificação de voz. E, nesse sentido, eu gosto muito, eu me ensinei muito a Raquel Siqueira, né? A Raquel Siqueira é uma grande professora, assim, que eu tenho. Aliás, um beijo, Raquel. Sei que você não está aqui, mas, assim, te adoro muito. Mas, assim, admiro muito que ela fala assim, a gente não dá voz a ninguém. O musicoterapeuta não dá voz a ninguém. O musicoterapeuta, ele amplifica a voz do sujeito. O sujeito já tem voz. A gente amplifica isso, né?
Então, eu acho muito bacana quando a gente pode, a partir do trabalho musicoterápico, lançar o setting, ampliar o setting, sabe? Colocar a arte em trabalho de uma produção de mudança social de fato. Assim, de uma mudança social mais estricta. Então, eu Pronto. fico muito emocionada, assim. Ah, Bom, também, eu adoro. eu respondi a pergunta, porque eu começo a me empolgar. Quando eu falo dos trabalhos, eu começo a me empolgar. Então, assim, a musicoterapia, sim, faz um trabalho de promoção de saúde que é muito fantástico, que é muito bom. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso. Outra pergunta que a gente tem aqui é. Bom, Cadê que foi até fizeram aqui nos comentários? É como funciona a musicoterapia no SUS? Quem é o público, mais ou menos? Se as sessões são em grupo ou se é individual? Teve duas perguntas mais ou menos assim. aham. Isso vai depender de onde você está inserido. Porque, assim, o SUS é uma imensidão, né? O SUS tem vários dispositivos de atuação. Então, por exemplo, se você está dentro de um dispositivo, eu vou colocar minha experiência, né? A minha experiência do trabalho no SUS é com grupos individual. Eu vim da atenção psicossocial, né? Então, é com grupo, individual, pensando assembleia, né? Pensando em trabalho. E aí, o musicoterapeuta, ele não é só necessariamente um cara que vai precisar fazer intervenção a partir do fazer musical o tempo todo no curso. Né? Claro, ele vai depender da área que você está. Estou falando da área da atenção psicossocial, né? Mas Uhum. como que, por exemplo, o saber do fazer musical, né, da intervenção, a partir do fazer musical, da experiência musical, como que isso pode se transformar em outras formas de proporcionar, como que o fazer, a experiência musical pode proporcionar para aquele sujeito outras formas de estar no mundo. E aí isso pode ser individual, pode ser em grupo, ou isso pode ser amplo, isso pode ser comunitário. E aí eu vou colocar comunitário no sentido, não no sentido da perspectiva social, mas no sentido do comunitário mesmo, né? Porque, por Uhum. exemplo, quando a gente faz um vídeo, denúncia, quando a gente faz um clipe de denúncia, em que usuários e profissionais se juntam para falar sobre um desmonte que está acontecendo, um desmonte que tem acontecido, um recolhimento compulsório, e a gente apresenta isso publicamente, no meio da Praça 15, simplesmente na praça, uma das praças mais importantes do Rio de Janeiro, num telão, né? Isso já coloca o sujeito em outro lugar. É. Né? Não é, veja, não é a intervenção musicoterápica propriamente dita, mas é uma outra forma de você trabalhar a musicalidade a partir de uma outra forma de trabalhar as experiências musicais. São objetivos diferentes. Acho que travou um pouquinho de novo. Voltou. Oi, voltou? Voltou. Então, tudo vai depender do dispositivo que você, Voltou. Voltou. né? Que pode ser individual, pode ser coletivo, de grupo, pode ser grupo aberto, pode ser grupo fechado, pode ser na praça, né? Pode ser a Uhum. partir, como tinha um trabalho fantástico aqui, que Poliana Ferrari coordenou por muitos anos, né? Que é o bloco Tá Pirando, Pirado, Pirou, hoje inserido na lista oficial de blocos do Rio de Janeiro, né? Isso é muito importante. Coordenada por uma musicoterapeuta por muito tempo. Então, são várias formas que você pode estar operando na mobilização da musicalidade de outras, de várias formas de operar também a experiência musical. Não sei Tem se me mais duas responde. Eu não sei perguntinhas se mais aqui. ajuda, Uma eu não delas sei se é mais ajuda se atrapalha essas respostas minhas, né? Porque tudo depende.
Não Eu ajuda. queria dar uma resposta um pouco mais Como cartesiana, profissional. mas não dá. Não consigo. Não, está ótimo. Como profissional musicoterapeuta passa a atender no SUS? Como é que se faz para atender no SUS? Tem algumas formas. Tem concurso público, você pode fazer concurso público. E aí, assim, o pleito do concurso vai ser assim, tá associado? Você tá fortalecendo a sua associação de musicoterapia, amor? Porque, assim, às vezes vai ser a associação que vai começar a também fazer mobilização. Opa, parou, voltou. Que vai começar a fazer a mobilização política para tentar inserir a musicoterapia no concurso. Às vezes, os Uhum. gestores, isso já está dado para o gestor, né? Então, o gestor ele já vai inserir o musicoterapeuta, mas nem sempre. Então, assim, é importante que a gente esteja, né, pensando que, nesse sentido, da importância do órgão de representação estadual, porque ele vai fazer uma ponte importante no pleito de concurso público da sua cidade, do seu estado, enfim, isso é importante. E aí a gente tem a via CLT, né? A gente pode ser contratado como CLTista, por carteira assinada, porque assim, o SUS é público, né? É um sistema público, no entanto, tem uma política importante de terceirização, né? Então, o que é a terceirização, né? O, não é o Estado que vai gerenciar necessariamente o profissional que atua no SUS. Ele vai fazer um repasse de verba, ele vai fazer um convênio. Essas instituições, OS, organizações sociais, fundações, institutos, cada cidade vai ter o seu, vai ter o seu dispositivo, Método. seu método. Mas assim, o Estado ele vai fazer uma licitação, as OS vão apresentar suas propostas, né? As instituições vão apresentar suas propostas, e aí o Estado vai ver, vai vai julgar, né? Vai fazer análise e vai elencar quem vai operar aquele montante financeiro, né? E aquelas gestão partilhada, exatamente, né, gente? Isso é o ideal? Não. Mas a gente só conseguiu o SUS também porque a gente precisou fazer essas concessões? Sim. Então, assim, isso é bom, porque isso é muito ruim, porque assim, se a gente pensa um SUS, né, que aposta no vínculo, esse tipo de vínculo, ele fragiliza, né, bastante, porque promove uma alta rotatividade de profissionais, muitas vezes. Mas, enfim, e aí o profissional, então, ele é contratado via essa instituição. E aí com seus direitos trabalhistas garantidos, porque está sob a égide de um contrato de CLT, né? E aí também tem as RPAs, que são prestações de serviço. Tem vários municípios que trabalham com RPA. É uma prestação de serviço em que você vai, que você recebe, que você não tem direito a nada, nada, nada. E assim, isso é uma briga dentro do SUS, né? Porque o ideal é que que o musicoterapeuta seja todo, que não só um musicoterapeuta, tá? Que todo mundo seja contratado por concurso público, porque é um Uhum. serviço público, né? Mas, ao mesmo tempo, as terceirizações, e agora assim, eu vou ter efeitos dessa fala no meu private, eu tenho certeza disso. Mas também foram a partir das terceirizações que o musicoterapeuta conseguiu se inserir mais, porque facilita e desburocratiza o acesso do profissional, né? Tu Então, acha isso que com a regulamentação que está tramitando, quando ela for aprovada, isso vai melhorar a inserção do musicoterapeuta via concurso público? não necessariamente, não necessariamente.
porque não garante nada. Eu acho que vai facilitar, né? Eu acho que vai facilitar, mas não vai garantir. A gente vai ter que continuar na. Assim, a regulamentação é importante. Bom, né? O BAN chama alguém, chama o Weber O para Weber tá falar sobre aí. Ô, chama o Weber, cadê você? Porque assim, a regulamentação ela facilita muita coisa, mas ela não garante muita coisa, né? A gente vai precisar continuar com os pleitos, com o trabalho de organização de categoria, né? A gente vai precisar com uma série de coisas. E agora, porque o Então são tempinho já tá essas quase três formas: acabando. concurso, Hum. CLT e RPA. É isso. Agora que o tempinho já tá acabando, né? Ó, teve um Uhum. comentário aqui que tem musicoterapeuta na Alemanha, online, que Gisela, comentou que tá maravilhosa. lutando para que seja aceita a musicoterapia na Alemanha. E Muito ela está legal. fazendo um trabalho, ela está fazendo realmente um trabalho incrível. A gente conversa de vez em quando. Gisela é guerreiríssima, assim, e está bancando um trabalho muito bacana em Hamburgo, né? É, acho que é. E aí tem mais duas perguntinhas para ver se cabe aí Vou nesse tentar ser tempinho que breve. falta. Vou tentar ser breve. Tá. Se tu poderia falar um pouquinho dos benefícios da inclusão da musicoterapia nas PICs, nas práticas integrativas, e se com a possível regulamentação que está tramitando, vai facilitar a inserção também da musicoterapia nas PICs. Foi outra pergunta que apareceu. Tá. Vai facilitar, não vai garantir. Mesma lógica. Facilita, mas Uhum. não garante. O pleito precisa continuar acontecendo, né? E outra perguntinha. Se você teria algum livro, artigo, alguma referência para indicar sobre musicoterapia e SUS. Ah, eu tenho. Maravilhoso. Inclusive, tem um livro maravilhoso. Inclusive, eu tenho um livro maravilhoso aqui comigo, ó, que são Práticas Integrativas e Complementares no SUS. O reconhecimento de técnicas milenares no cuidado à saúde contemporânea. Isso é importante porque, assim, ó, foi um apanhado que a editora Nova Praxis fez, né, com a organização da Vera Lúcia e do Márcio Rossato, em que eles chamaram estudiosos, né, de todas as práticas integrativas e complementares, todas que estão inseridas no SUS e mais algumas. Porque, assim, pensar a musicoterapia no SUS hoje é muito pensar também a partir das práticas integrativas e complementares. Isso é bem importante. Porque é onde é dentro desse escopo que a gente está inserido. Então, isso não quer dizer que, assim, a gente tem que atrelar a nossa prática só na lógica da FIX. Não. Mas é importante que a gente saiba onde é que a gente está inserido. E aí, tem um capítulo sobre musicoterapia que fui euzinha que escrevi, né? Aqui, Inclusive, falta capítulo 10 8, minutinhos, vice? sim. Então, assim, é um livro é um livro que está bem completo, né? E que tem pessoas que escreveram, então está descrito todas as práticas, como elas são, tipo de formação, tá bem legal. Então, assim, para quem quer conhecer um pouco do trabalho hoje, pensar musicoterapia no SUS e tentar e ter esse panorama, né, de como operam as práticas integrativas e complementares, eu super indico esse material. Também indico muito material assim da Leila Bergold, que tem várias produções, do Gunnar, que tem várias produções, da Rosiane Vargas, que tem várias produções na área. Eu acho que é importante a gente poder se localizar. Pronto. E também tem esse daqui também, né? E o Musicoterapia e Promoção da Saúde, Caminhos Possíveis, que esse vai falar mais especificamente, um livro meu em parceria, né, com a Ruth e com a Marli Chagas, queridas, beijo enorme para elas, mas que vai falar mais especificamente aí sobre a política de promoção da saúde, esclarecer o que é, como que se opera, quais as diferenças, né, entre
entre promoção, prevenção e tratamento, né? O que que é uma, o que que é outra, por que que é promoção, por que que não é prevenção, né? E o trabalho da musicoterapia Uhum. Então, já está acabando o tempinho da gente, já vai dar 6 horas. Então, a gente da Multi, a gente agradece muito a tua presença aqui na live da gente. A gente pôde aprender muito contigo. Eu, Fernando, Lilian, Duda, agradecemos muito. Eu creio que todo mundo aqui na live achou que foi bastante enriquecedor esse tema para nós. Pelos comentários que eu estava vendo, todo mundo adorou, estava todo mundo interagindo aí. E aí, abre para os teus agradecimentos aí, teu Eu encerramento, quero, se quer falar alguma eu quero coisinha. agradecer a vocês o convite e eu quero dizer assim o quanto eu estou orgulhosa desse grupo. Ai, vou fazer a pessoa babar a professora babona agora, né? Mas o quanto que eu estou muito orgulhosa desse grupo, o quanto que eu estou muito orgulhosa dessa iniciativa. Para mim, assim, foi um grande prazer, me senti muito honrada pelo convite, de verdade, porque eu tô muito feliz de ver para onde vocês estão indo, como vocês estão caminhando, e de quem viu vocês no primeiro bebê. Foi, para quem não sabe, ela foi a nossa primeira professora da pós. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse projeto, assim, eu quero só parabenizar vocês, que tá lindo, o projeto tá lindo, comigo sempre, sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. A gente agradece muito. A gente fica Eu tô muito, muito morrendo de feliz. orgulho, tô morrendo de orgulho de vocês, da A Multi. gente que também tem orgulho de ter você como nossa professora. A gente também queria dizer para o pessoal que todas essas lives que rolaram, elas vão ficar no IGTV. E posteriormente a gente também vai postar as outras que a gente não conseguiu colocar aqui no IGTV. E a gente também está aceitando sugestões de vocês para, se vocês tiverem alguma sugestão de novos eventos, vocês podem mandar aqui no direct da Multi. Se vocês tiverem alguma ideia, se vocês tiverem alguma sugestão para dar. E então é isso. A gente agradece muito a participação de todos e a gente se vê na próxima. Beijo enorme, muito, muito obrigada pela participação de todos. Tchau para todo mundo.